Agora eu vou entrar. Isso aí que você falou é importante, porque me faz lembrar do nosso passado. Como vai ser? Rapidinho. Roubou a palavra. O nosso passado em comum, agora eu roubei, Marcelo, desculpa. Que nós vivemos durante 4 anos num lugar que vivia de pessoas que, de certa maneira, estavam ali por causa do serviço público. Ou não era assim que Seropédica se mantinha e se mantém até hoje? Tanto dos funcionários da Universidade Rural, onde nós nos formamos, como dos seus estudantes, dos seus professores. Então, isso que você falou, Fábio, é completamente real. As pessoas precisam saber que a economia é um todo. Não dá para você falar, eu vou demonizar isso aqui, e ele pode estar dando um tiro no próprio pé, né? E isso tudo tem a ver com o que você vai falar agora. Desculpa, Marcelo, eu vou passar já a pauta da 186 para ele. Tem tudo a ver com o que você vai falar agora da PEC 186, que é a questão orçamentária. Não, é só para deixar o pessoal ligado que esse negócio de pedir desculpa é porque eles me entendem como mais velho. Aí tem essa coisa de eu tenho essa certeza. Eu também tenho essa certeza. Eu queria dizer o seguinte, que... Tá certo que o Laércio é o mais velho. O Laércio é o mais velho, mas o Laércio está assistindo. Olha só. Beijão, Laércio. É a pessoa que está mais protegida do frio. Eu estou vendo aí que está com uma blusa branca por baixo, uma camisa azul de manga comprida e um pullover, né? É isso aí, um colete, né? Seja lá o que nevando. Tá nevando em Goiás, eu não sabia. É uma elegância. Só para deixar assim, eu ia fazer um comentário a respeito do que o Laércio escreveu e o Rogério, comentou. É que Rogério também, um beijo. Quando o Laércio... Na boca. Quando o Laércio fala sobre qual é a opção, ele tem razão, porque é o seguinte, como o Maia ficou perdido, está batendo na areia, né, fora d'água, ele está sem saber agora quem que ele vai lançar, entendeu? Quem será o candidato da ala Maia. E aí sim, a esquerda é o fiel da balança, mas é uma esquerda mesclada naquilo que o Arthur também colocou aí nos comentários. Isso, que o Arthur colocou. Entendeu? Colocou. Então, assim, nós temos que ficar atentos. É isso aí. O Arthur citando a ele. O que vocês acham dessa coisa do Arthur Lira ter muitas pessoas para pedir bênção, apoiar o bolsonarismo e a esquerda unificada acreditar nele que vai atacar a Lava Jato e outras propostas? É uma casca de banana. É uma casca de banana, na minha opinião. Mas, assim, para a gente não perder o controle sobre a pauta, porque realmente o nosso tempo está estourando, mas é a questão, isso tem tudo o que vocês estão chamando a atenção, os colegas estão debatendo, essa 186, a PEC 186, que ela é a representação de todo o embate que houve entre o Guedes e o Maia durante esse ano de 2020. Saudade de você também, Oswaldinho. Entendeu? Que é a antecipação da reforma administrativa e é o fim, de acordo com o Maia, é um break que ele vai dar no orçamento de guerra que foi aprovado esse ano. Né? Então, assim, eu estou atravessando aí a questão, porque o exemplo que o Fábio deu, né, do dia a dia aí, da questão do rapaz que tem um negocinho em frente, que o Rafael, você chamando a questão do concurso público, do jeito que a coisa está pintando no Congresso, está brecando de todos os lados, entendeu? Vai causar, né, uma ofensiva para o lado do trabalhador que não está trabalhando, para o trabalhador que está na iniciativa privada e para o trabalhadora, e claro, né, que está no setor público. É de uma tacada só. Eu não sei se o Fábio... Eu considero... Pode falar, Fábio. Pode falar, Fábio. Concordo com o que o Marcelo falou, e nessa, né, distribuição que a gente tem aqui, nossa, de poder e de política, que também a gente acaba fazendo no dia a dia, né? Tem vários pontos que nós somos tocados, nós sentimos nesse dia a dia em relação a essa questão. E essa PEC, né? E aí, para quem está ouvindo, o que é PEC, né? Que é uma proposta de emenda à Constituição. Ou seja, eu quero colocar uma nova emenda na Constituição, para que você que está aí ouvindo, né, saiba o que isso quer dizer. E nesse processo, né,
eu costumo dizer isso para os meus amigos liberais, eu não tenho nada contra o liberalismo, eu tenho contra a nossa cultura, porque enquanto a gente viver uma cultura de que eu tenho que me dar bem, tudo bem, desculpa aí o Gerson, né, se arrependeu do comercial que fez, ele colocou isso bem, né, da lei do Gerson, mas se a gente tem no Brasil um Estado ativo para que possa regular essas relações, porque um brasileiro não se identifica no outro, isso é fato, tá? Eu não estou aqui, eu tenho que me identificar no próximo, sob vários aspectos. E como eu não consigo me identificar no próximo, eu tenho que regular essa economia. Eu tenho que ter leis rígidas sobre determinados aspectos. Para quê? Para que essas relações, novamente, possam ser respeitadas e, com isso, eu possa ter, por exemplo, o Estado participando da economia. Tá? Não estou aqui com discurso comunista, nem socialista, nem de planificação, mas é importante isso. Ou eu sou os Estados Unidos. Nada contra os Estados Unidos. Eu recebo dinheiro do mundo todo via royalties, via participações, via operações financeiras, e aquela abundância de riqueza chega para uma grande parte significativa da população. Agora, eu não vejo isso no Brasil. Eu não vejo um mega empresário para construir uma ferrovia para escoar a soja que ele vai produzir, por exemplo. Eu tenho que ter participação do governo. Então, nesse processo todo, tudo bem, vamos caminhar para um mundo liberal, para um Brasil liberal? Sim, mas como é que nós vamos preparar essas condições? Como é que nós vamos gerar uma riqueza interna? Como é que nós vamos gerar transações para tal? E aí essa PEC ela vai congelar todo esse processo, e nesse congelamento eu não vou ter desde assistente social, seja contratada ou concursada, até médico, professor. Aí eu devolvo a palavra para vocês e fiquem à vontade. A leitura tem... eu estava com o Marcelo de novo, né, gente? É porque não, é você, tão provocativo. É você, não, Rafa. É você, É tão provocativo. Quem pergunta? Não, é você, quem pergunta, Rafa. É o seguinte... É quando está jogando dominó. Não tem... Claro que cabe a exposição de defesa do que é liberalismo, do que não é, quem é, que não... É porque... Aí vou fazer uma citação, não sei se de Tom Jobim ou de... O Brasil não é para principiantes. O Brasil não é. Nós temos um presidente principiante. Tivemos, ao longo de algum tempo recente, presidentes principiantes. Presidentes principiantes na relação internacional, nas nossas relações de comércio exterior, e presidentes principiantes na economia doméstica, na economia brasileira. O avanço que nós tivemos, fazer um recorte temporal aqui de 2003 a 2014. 2003 a 2002, eu ia falar 2003 a 2013. Pegar 10 anos. 14 também deu um pouquinho ainda. Foi quando, na verdade, houve algum fôlego. Agora, ninguém governava o país sob medidas provisórias ou propostas de emenda constitucional, tá? Não tinha MP. É isso que eu ia falar, perceba isso, eu ia falar exatamente. Essa é uma atenção. A gente está começando a conversar sobre um tema que é um pouco denso para o público que a gente quer chamar a atenção, mas é dizer assim, vamos buscar as informações que nos tocam. E isso tem a ver com estar antenado com o que o governo determina. Porque quando você tem efeito suspensivo de concurso, por uma determinação do governo de que concurso é um custo para o Estado, você começa a perceber que há uma limitação própria do Estado em qualquer tipo de crescimento das famílias, quando você tem apenas que seja em uma família servidor público do Estado, município ou federal. Porque isso dá a ele ou dá àquela família um outro gás no sentido de proposta de crescimento pessoal, de bem-estar, de qualidade de vida, em razão de ser concurso público. E quando você tem essa barreira colocada e não uma ponte criada, e é o que o governo tem feito, os governos, eu vou citar o Temer para cá, nós não temos podido assistir melhores resultados nesse cenário. E a gente está aqui, patinando
Não, a gente está colocando um ponto de crítica para chamar todo mundo para pensar com a gente. Ó, toca na gente, sim, as decisões do governo dia a dia, tá? Isso é importante chamar a atenção. E essa questão que você falou, vai falar, Marcelo? Só para pegar o gancho aí do Rafael, Rafael, me permita, eu vou tentar expressar o que você chamou a atenção. É o seguinte: o Estado importa. Eu não tenho essa dúvida. Nem eu. O Estado importa. O Estado importa e seu servidor, o servidor, a servidora pública importam. Vidas negras importam, vidas brancas importam, todas as vidas importam. Todas as vidas importam. Nesse caso aí, as vidas que estão no setor público, trabalhando por nós, servindo o público, importam. Porque o que está acontecendo é o desmonte do Estado brasileiro. É só falar do SUS nesse momento. Basta falar o SUS. Começou com a emenda constitucional 95. Isso. Aí veio batendo, arestando lá o como é que é o nome daquele trem que ficava no Ártico, que derreteu, o iceberg. O iceberg está derretendo, aí está aparecendo as reformas. Aí veio a reforma trabalhista, veio a reforma previdenciária, entendeu? Aí vem a tributária e vem a administrativa, e o que muda? Tudo para a classe trabalhadora, e aí, nesse caso, em particular, dentro desse modelo, para a classe trabalhadora do serviço público. Não é uma defesa ao setor público desvairada, até porque eu sou servidor público, não é isso. É porque o que está por trás da emenda constitucional é acabar com o serviço público. Não a prestação do serviço público, principalmente educação, saúde, coisa do tipo. E a PEC 186 está vindo nessa esteira. O que o Rafael chamou a atenção muito bem. Temos que o que é relevante nessa discussão? Eu acho que a gente passa muito ao largo do que acontece na Câmara, no Senado, de votação. Né? Via de regra, a gente passa muito ao largo. Mas o que é a PEC 186? O que é a PEC 187, que acaba com os fundos constitucionais? Que vai acabar com o fundo do pré-sal e vai arrebentar com o Fundeb? Hoje já teve votação no Fundeb. Exatamente. Você tocou num ponto. Lembra que a gente, quando conversou, isso não foi aqui no programa, eu e você, Marcelo, a gente teve uma conversa sobre Fundeb, lembra? No Diálogos Econômicos. E aí foi bom você falar dessa PEC 187, porque lembra que eu falei da regulamentação? Nós estamos correndo o risco de, mesmo tendo a melhor proposta de Fundeb aprovada, ela ser inócua, ela ser simplesmente nula, por causa de uma emenda constitucional, que é essa emenda 187, que vai simplesmente anular todo o efeito dela. Então, assim, o Fábio que falou de coxas de retalhos, a Constituição Cidadã de 1988, ela quando foi concebida, ela foi premiada mundialmente pela sua primosidade em relação à questão da preocupação com o cidadão. E toda vez que a gente tem uma emenda, para mim, quando você emenda muito uma coisa, é porque ela não está boa. Correto? Só que nesse caso, o que está acontecendo? É o contrário. Ela está boa, mas eles estão tentando tirar o que tem de bom nela para prejudicar a quem ela realmente serve, que é a população brasileira. O problema a emenda constitucional, só deixa eu concluir, no caso da 186, é um equívoco as pessoas pensarem, você falou de fator multiplicador, há cidades inteiras onde a economia daquela cidade depende fundamentalmente dos seus servidores públicos. Então, quando você extingue com o serviço público, é um equívoco, não só para quem é liberal ou neoliberal, para quem é privatista, é um equívoco achar que a economia vai crescer, vai melhorar. Há uma grande falácia quando se diz que o servidor público custa caro. Ora, o servidor público brasileiro ele é um dos mais baratos do mundo, e eu posso provar isso. O servidor brasileiro, em relação ao servidor da Alemanha, ele custa 1/10 do que o servidor público da Alemanha custa. Entendendo? Então é uma visão equivocada essa. E nisso tudo que a gente está discutindo aqui, né, já estamos aí com 1h13 e 45 já estouramos 13 minutos.
Isso daí. Mas o grande perigo, e nós já estamos passando por isso em certa medida, é o capitalismo sem consumidor. Porque se eu estou tirando a renda, se eu estou tirando os direitos trabalhistas, e eu não estou falando, eu morei em São Paulo 2 anos, né? São Paulo é uma pujança econômica, com certeza alguém está assistindo aqui sabe bem disso. Aí eu começo a criar creches especializadas em crianças de 2 meses, por quê? Porque as mães que vivem no trabalho intermitente não têm direito ao quê? Ao auxílio maternidade por mais tempo. Isso passou na reforma trabalhista, por exemplo. Tá? Então, assim, esse é o ponto que eu quero colocar. Já estamos aí com 1h15 minutos. Eu vou sinalizar aqui só eu já fiz 2 citações, vou fazer uma última de um autor que eu gosto muito, que chama Mário Sérgio. Tive oportunidade, inclusive, mas é para dizer o seguinte: gerar o desmonte do Estado, caracterizar que o servidor público ele tende a não prestar o serviço. O Estado, às vezes, por conta dessas dinâmicas aí, ele deixa de prestar um serviço. A citação que cabe é a seguinte, diz Mário Sérgio Cortella: um serviço público que não serve é um serviço público que não serve. Obrigado aí. Valeu. Bom, pessoal.